Bom dia a todos. Vamos novamente fazer a live preparatória para o workshop do Direito de Família que vamos realizar na semana que vem, do dia 5 ao dia 12. Bom dia a todos. Novamente nessa manhã de terça-feira, vamos bater um papo aqui sobre o direito de família. Vamos aguardar o professor Cristiano. É mais uma live preparatória, né? Para a semana que vem, no workshop de direito de família, onde nós vamos discutir bastante assunto de direito de família. Vai ser uma semana bem proveitosa. Estamos só aguardando a entrada do professor Cristiano. Bom dia a todos. Espero que todos estejam seguros. Deixa eu ver como é que convido aqui o professor Cristiano. Vamos hoje conversar sobre a União. Bom dia, professor. Hoje foi meio complicado aí, deu uma travada, né, no começo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos aí. Nesta terça-feira, né? Hoje acho que é dia 30 ou 31, acho, de março. O ano tá passando rápido, não é, desembargador? Hoje é 30 de março. O ano tá passando muito rápido. Bom dia a todos aí, bom dia àqueles que já estão inscritos e aqueles que ainda não estão inscritos. Bom dia, Cleide, bom dia, o Cassiano, bom dia, Érica, bom dia, Keila, bom dia, Ana Angélica, bom dia, o Jota. Quem mais está por aí? A Fabiana, a doutora Fabiana Cabral, bom dia, o Arthur Flávio, bom dia, a Fátima Regina, bom dia, ao Caio, ao Cardoso, ao Luiz Fernando, né? Bom dia, o Pagliuca, bom dia a todos que estão chegando aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre união estável, não é, desembargador? Porque, aliás, né, lembrando que essas lives são lives de aquecimento do Workshop Direito de Família, começa na próxima segunda-feira. Serão 4 aulas, né? Segunda, quarta, sexta e segunda. A partir da próxima segunda-feira serão 4 aulas de bastante conteúdo. Muito conteúdo sobre direito de família, né? Por que a escolha desse tema, desembargador, hoje, sobre união estável? Bom dia a todos. Acho importante nós discutirmos um instituto que tem muita confusão e dá muita divergência, né? A união estável é um instituto que não se reconhecia antes, né? O Código Civil de 1916, todas as vezes que ele mencionava lá relações extraconjugais, ele só o fazia para prejudicar, né? E era uma realidade social em que já deveria ter sido considerado como família, né? Uma realidade que aquelas pessoas que eram casadas, muitas vezes, como não tinham como extinguir esse relacionamento, né, perante a legislação, que o casamento era uma união indissolúvel. Então, muitas vezes, eles se separavam de fato, constituíam uma nova família e a legislação não reconhecia essa nova família. Sempre que se falava nesse relacionamento, era para prejudicar alguns dos dois, né? A mulher chegou a ser indenizada como empregada doméstica, veja esse absurdo, né? O filho que era mantido de uma relação extraconjugal não poderia nem ser reconhecido, quer dizer, a mulher não tinha direito a nada, o filho só poderia ser reconhecido em testamento. E isso mudou com a Constituição de 88, com o reconhecimento desse instituto, ou o reconhecimento dessa realidade, né? Elevando a união estável como um ente familiar. Então, hoje, a união estável
se equipara ao casamento para os direitos, né? Sendo que o casamento, a prova se faz pela certidão de casamento. E a união estável, essas provas são feitas geralmente por documentos, por testemunhas, por bilhetes, por até meios sociais hoje. Então, a união estável é uma realidade social que tem que ser reconhecida. A Constituição de 88 reconheceu. E o Código Civil, ainda de 2002, que é um projeto lá de 1970, que vinha se arrastando, né, fez uma diferenciação na questão do direito sucessório da companheira e do casamento. E o Supremo Tribunal Federal regulamentou essa situação, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 1790. Então, nós vemos muitos processos ainda hoje discutindo essa questão da união estável. O tema é importantíssimo, né? A teoria, desembargador, na verdade, deixa eu agradecer aqui aos 101 colegas que aqui estão, né? Se você ainda não se inscreveu no workshop, começa na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira às 20 horas, lá na bio do desembargador Amaury tem um link, é só você clicar lá e se inscrever. A teoria, desembargador, existe uma teoria que é aplicada aliás, né? Em tese, qual a diferença de divórcio e união estável? Não, entre o casamento e a união estável. O casamento é regulamentado por lei. Você vai lá e tem todo um procedimento. Vou fazer a pergunta melhor. Procedimento. Entre o distrato de união estável e o divórcio. O divórcio é quando há um casamento, você ingressa judicialmente ou extrajudicialmente no cartório de notas, né, ou de registro, para que você regulamente essa extinção do vínculo conjugal. O divórcio extingue o vínculo, a separação extingue a sociedade conjugal. Já na união estável, se ela for reconhecida, já tiver documentado o reconhecimento, é uma ação de extinção da união estável, né? Então é diferente, são procedimentos diversos. E aí tem lá o famoso direito potestativo. O que é direito potestativo? Não cabe contestação. A emenda constitucional lá de 2010, 66 de 2010, alterou o divórcio. Hoje, para a Constituição Federal, o divórcio não precisa mais motivo. Antigamente tinha que ter motivo, tinha que ter prazo, todo aquele procedimento demorado, tinha que haver culpa. Antigamente você tinha que entrar com separação e depois converter o divórcio. A partir dessa emenda, hoje, o divórcio não precisa ter motivo nenhum. Basta a vontade de eu não permanecer casado. Ingresso com a ação de divórcio, senhor juiz de direito, não quero mais manter o vínculo do casamento. Não tem motivo, não tem prazo, não tem mais nada. Então, sobre isso incide lá a teoria do direito potestativo. O que é direito potestativo? Não cabe contestação. Se eu entro com ação pedindo o divórcio, eu posso pedir a tutela antecipada, porque o réu não tem como se opor àquilo. Não tem contestação. Não é? Então, eu posso pedir. Já na união estável, não. Porque a união estável cabe contestação. O réu pode dizer, não existiu união estável. Porque, em tese, no casamento existe um contrato, né? Existe um documento assinado ou em cartório que deixa bem claro ali a relação. Na questão da união estável, não existe um documento, em tese, assinado em cartório que deixa bem clara a relação, né? Tem que ser feito provas. Quais são as provas que podem ser alegadas na união estável? Para o casamento ser válido, tem os preenchimentos dos requisitos legais. Você vai no cartório, tem todo um procedimento. Para a união estável, não tem procedimento nenhum. Basta a vida em comum, com o fim de constituir família. O artigo 1723 do Código Civil vem falando lá, não é? A união estável é duradoura, contínua, pública, com o fim de constituir família. Então, não tem documentação, não existe, tá, obrigatoriamente de ter documento. Pode existir união estável de fato, tá, e ela ser reconhecida posteriormente. Já casamento, não. Viveu junto, sem observar os procedimentos do cartório, é união estável. Casamento é um procedimento administrativo junto ao cartório.
Então, como se prova o casamento? Pela certidão de casamento. Como é que se prova a união estável? Por um documento. Pode ser um documento particular, pode ser um documento público, tá? Pode ser uma sentença reconhecendo a união estável. Testemunhas fazem provas? Fotos? Geralmente, hoje em dia, pelas redes sociais, todos os meios de prova são possíveis. Testemunhas, documentos, fotografias, até as redes sociais hoje. Eles lá nas redes sociais se apresentam para a comunidade como se casados fossem, vivendo em família. Tá? Então, para a união estável, todo meio de prova é admissível. Já para o casamento, não, apenas a certidão de casamento. Mas há também, no caso de perda da certidão de casamento. Eles eram casados, são casados, perderam a certidão de casamento, não sabem, muitas vezes, os filhos, aonde aquela pessoa casou. Há um procedimento para se provar essa situação. Tá? Mas é diferente de união estável. No casamento há um vínculo. É possível pessoa casada constituir união estável? O código fala que desde que esteja separado de fato, essa prova tem que ser feita. Se mantiver o relacionamento de casamento, se ele é casado ou ela é casada, e vivem esse casamento, e vivem com o cônjuge, não se reconhece união estável. O Supremo já reconheceu a impossibilidade de uniões estáveis concomitantes. Tá? Então, mantém 2, 3, 4 uniões estáveis. Para o Supremo isso é impossível. E o STJ vem na mesma toada. Então, pode pessoa casada constituir união estável desde que esteja separado de fato. Tá? Se ele ou ela mantiver casamento, não reconhece. Se a pessoa permanecer casada em documento, de fato, casada, de direito, né, mas já mora com uma outra pessoa há muito tempo, pode existir a união estável nesse segundo momento, mesmo casado com o anterior. Pode ser reconhecida a união estável desde que a pessoa casada, homem ou mulher, esteja separado de fato. Tá? Qual o prazo para a separação de fato? A legislação não estabelece prazo. Tem que haver que houve um rompimento, tá? Um rompimento naquele relacionamento de casamento. Para deixar bem claro, né, a questão do direito potestativo, ele não pode ser alegado na união estável, porque não há um documento, né, há que se fazer prova, não há sentença, né, que declare o casamento. É possível contestação de união estável, sim. Não houve união estável, ou não foi nesse prazo que ele arguiu. Então, há possibilidade de contestação na união estável. Não se aplica o direito potestativo na união estável. Desembargador, o que se caracteriza a união estável? O artigo 1723 fala lá, tá? Ó, qual é o texto? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Então, o que eu tenho que fazer prova? Se for judicial, né? Que ela é, tá? Que ela é convivência pública, né? Não é às escondidas, contínua e duradoura, não pode ser fica um pouco, separa, fica um pouco, separa, tal, e com o fim de constituir família. Esse é um elemento subjetivo, com o fim de constituir família. Todo mundo sabe, muitas vezes, há casais e namorados que não são união estável. Tá? Eles convivem juntos, viajam juntos, mas a intenção deles não é constituir família. Essa é a prova que ser feita. É um elemento subjetivo. O que é constituir família? É aquela pessoa aí que se apresenta na sociedade como se casado fosse com aquela mulher. E lá fala entre homem e mulher. O Supremo também já reconheceu que não é possível apenas entre homem e mulher. É possível a união homoafetiva, hoje está mais do que comprovado, e essa expressão homem e mulher do artigo 1723 também já foi reconhecido como inconstitucional. Outra questão também que se fala muito, principalmente nesse momento de pandemia,
É a diferença entre o namoro qualificado, entre aspas, e a união estável. Porque tem muitos casais que estão morando juntos, são namorados e estão morando juntos no meio dessa pandemia. A diferença entre namoro qualificado e união estável é o elemento subjetivo, vontade de constituir família. E o documento não comprova, ele pode ser contestado. Eu faço um documento com outra pessoa, dizendo, olha, o nosso relacionamento não é união estável, é apenas de namoro. Entre aspas, agora é comum, né? Ficantes. Nós estamos apenas ficando juntos. Se no processo judicial se comprovar que era mais do que namoro, que eles se apresentavam à sociedade, né, perante a sociedade, como se casados fossem, esse documento de namoro não vale nada. Constitui união estável. Na mesma situação, eu faço um documento reconhecendo a união estável. Né? E se comprova posteriormente que não houve esse relacionamento afetivo tão grande assim. Né? Era apenas um contrato de fato. Pode ser contestado. O contrato em si não significa nada. Ele pode ser contestado. Então, a diferença está na intenção ou não de constituir família. É esse elemento subjetivo. Né? E aí é onde se sofre nos tribunais para se fazer essa prova. Como é que pode fazer a prova? Hoje, comum, né? Hoje é comum. Fotografias se apresentam nas redes sociais como se casados fossem, sempre fazendo declaração que essa é minha esposa, ou esse é meu esposo, ou esse é meu companheiro. Não é? Tem filhos, caso aí que está sendo discutido na mídia, aí, todo mundo está vendo, se é ou não, a nossa legislação não prevê essa situação, né, do famoso apresentador, né, o artista lá, o Gugu Liberato. É prova, é prova. Ele teve um relacionamento com o fim de constituir família, reconhece união estável. Se reconhecer que não era, a intenção dele não era isso, não é união estável. E se reconhecida a união estável, dela advém várias consequências, inclusive para o direito sucessório. Ou seja, se apresentam como namorados, namorados são. Se apresentam como casados, como marido e mulher, união estável é. Sim, com o fim de constituir família. Eles se uniram, né, com o objetivo de criar filhos, constituir família, ou sem filhos, viver um relacionamento de amor, de afeto. Né? Se apresentam para todos os amigos, todos aqueles que frequentam o mesmo culto religioso, a mesma escola, a mesma faculdade, eles se apresentam, todo mundo os tem como se casados fossem. Constitui união estável. Lembrando, pessoal, que essa live é um workshop, é uma live preparatória, né, para o workshop de Direito de Família, começa na próxima segunda-feira. Serão 4 dias, vai do dia 5 ao dia 12, segunda, quarta, sexta e segunda. Né, serão 4 dias de bastante conteúdo, debatendo temas como união estável, divórcio, ação de alimentos, guarda, todos esses conteúdos práticos focados no momento atual, né, que é nesse momento de pandemia, né? Porque, aliás, o desembargador, a pandemia, ela só, digamos assim, aqueceu, entre aspas, né, os debates do direito de família. Esse relacionamento muito próximo, né, em que eles estão dentro do lar proibidos de sair, esse relacionamento muito próximo acaba, muitas vezes, acirrando os ânimos, né, acabam acentuando as diferenças e acaba todo mundo no judiciário para se comprovar essa união estável ou não, porque há questões patrimoniais, não só sucessórias, mas há questões patrimoniais, há questão de filiação disso também. Então, hoje os tribunais estão lotados disso. Infelizmente, a paciência, né, o tempo é muito grande. Faz mais de um ano que nós estamos segregados com esse temor dessa pandemia. Então, acabam aflorando essas diferenças todas e acaba desaguando tudo no judiciário.
qual o prazo de convivência, né? Existe algum prazo para dizer, ó, estão juntos 1 ano, 2 anos? Existe algum prazo para que fique claro que há ou não união estável? A legislação anterior estabelecia 5 anos. Hoje não tem mais prazo. Hoje não tem mais prazo. Você vai encontrar na jurisprudência do STJ, você pode encontrar julgados dos tribunais estaduais reconhecendo união estável concomitante. Existem, lógico que existem, há julgados dos tribunais. O STJ e o Supremo Tribunal Federal diz que é impossível. Então, se o Tribunal Estadual reconheceu a união estável concomitante e houver recurso para o STJ, o STJ, mais de uma vez, está falando que é impossível. Qual é o prazo? Não existe prazo definido. Há julgados no STJ que lá 2 meses é prazo muito próximo, muito pouco tempo. Mas não existe um prazo. Depende muito do fato. Uma pergunta interessante aqui, desembargador. É possível terceiro pedir um reconhecimento de união estável de um terceiro quando um dos conviventes busca lesar credores? Quem tem legitimidade para requerer o reconhecimento de união estável são as partes. Não é? São só as partes, os companheiros ali. Tá? Credor tá buscando na fraude à execução ou fraude a credores essa questão da união estável ou não, acho bem difícil. Para o reconhecimento, é impossível. O único que tem legitimidade são as partes. Desembargador, da união estável também tem regimes patrimoniais? Como tem no casamento? Na união Mesma estável também tem situação. regime? Até 1977, vigorava o regime da comunhão universal de bens. Com a lei do divórcio, isso se alterou. Passou a ser do regime da comunhão parcial de bens. O que se aplica ao casamento, aplica-se à união estável. No casamento, se você quiser esse relacionamento seja regulado por outro regime, que não seja da comunhão parcial, você tem que fazer o pacto antinupcial. Antes de se casar, você vai no cartório, só através de escritura pública, você estabelece um regime diferenciado. Tá? Na união estável, antes do início da união estável, você pode estabelecer, através de um contrato particular ou público, qual é o regime patrimonial que vai reger esse relacionamento. Pode ser modificado? Sim, pode ser modificado judicialmente para o casamento, menos na caso da separação obrigatória, quando há mais de 70 anos. Isso não pode ser alterado, os demais podem ser. Na união estável, há divergência na doutrina e na jurisprudência se isso pode ser feito por documento particular, mas majoritariamente entende-se que sim. Iniciou a união estável no regime da comunhão parcial de bens, durante o regime há um contrato em que eles alteram esse regime. É possível? Sim, é possível. Mas não retroage a data inicial. Aquele período em que conviveram pelo regime da comunhão parcial de bens será o regime da comunhão parcial de bens. Uma outra questão também é o seguinte: tudo aquilo que foi adquirido na constância da união estável, da mesma forma que no casamento, deve ser partilhado ao final. Tanto patrimônio quanto dívidas. É o regime da comunhão parcial de bens. Tudo que for antes da união estável ou antes do casamento se configura como bem particular ou bem reservado. Os que foram adquiridos na constância do casamento ou da união estável, há bens comuns, em que há, no caso de separação, partilha, e no caso de morte, direito sucessório, meiação. Pode, por exemplo, união estável morando em casas distintas? Pode ser sim, como não. Há casais que residem em casas separadas, ou por questão de emprego, ou por opção. Tá? Não há necessidade de se morar juntos. Tá? Porque nós sabemos que muitos casais eles não moram juntos. Por quê? Ou porque cada um quer manter a sua individualidade, ou por questões de emprego. Esta questão de morar junto não impede o reconhecimento da união estável. O que importa é a questão do interesse de formar família, né? Esse é o grande ponto da união estável, né?
a intenção de formar família. É uma prova que tem que ser feita, além de todas, né? Tem que ser um relacionamento público, contínuo, duradouro. E eu acho que o mais tormentoso da prova, vontade de constituir família. E a união estável ela precisa ser reconhecida judicialmente, ela pode ser reconhecida em cartório, pode ser feito um documento entre eles, vai lá, registra no cartório, ou tem que ter uma decisão judicial? Pode ser reconhecida judicial ou extrajudicial, e não precisa ser por instrumento público. Tá? Pode ir lá no escritório do advogado, ele faz um contrato, né, reconhecendo a existência da união estável, data do início, o regime, né? E se já extinguiu, data de início, data de fim, ponto final, e a questão da partilha do bem. Pode ser feito extrajudicial ou judicial. O extrajudicial não pode haver oposição. Todos têm que estar de acordo, maiores capazes. Na mesma situação, no direito sucessório. Pode a união estável ser reconhecida no inventário? Sim, desde que todos os herdeiros sejam maiores capazes e estejam de acordo. Pode ser reconhecida extrajudicial? Sim, desde que todos sejam maiores capazes e estejam de acordo. No caso de falecimento de um deles, essa união estável ela pode ser reconhecida em cartório ou ela deve ser somente judicial? Se todos os herdeiros forem maiores e capazes, estiverem de acordo, pode ser reconhecido. Se um deles não estiver de acordo, não pode ser extrajudicial, só judicial. No caso do distrato de união estável, ficaram juntos um bom tempo, cada um em sua casa, mas tinham a intenção de construir família, ficou comprovada a questão da união estável. Existe também essa obrigação alimentar, e na verdade existem até queria que você dividisse em dois tópicos aqui. Uma coisa é alimentar para os filhos, e outra coisa é a obrigação alimentar para ex-cônjuge ou para o ex-cônjuge. Filho é filho, está reconhecido, obrigação alimentar não se discute. Quer ele seja advindo de adoção, paternidade socioafetiva, não importa. Reconhecida a filiação é filho, deve pensão. Ex-companheiro ou companheira, a mesma situação do ex-cônjuge ou ex-cônjuge, né? Mesma situação. É possível, sim, ser fixado alimentos para ex-companheiro ou ex-cônjuge, no mesmo regime de casamento. Vai depender da situação. Regra geral, fixa-se prazo para esse pagamento, para o início e término. Regra geral, né? Mas pode ser que não. Viver em união estável 50 anos. A mulher sempre foi, entre aspas, do lar. Ela está fora do mercado e não consegue se adaptar à nova realidade social para o trabalho. Então vai depender, pode ser para sempre, sim, depende da situação, mesmo a situação de casado. Tem uma pergunta interessante aqui, olha. A infidelidade é elemento da inexistência da intenção de constituir família? Uma das partes pode alegar, olha, a infidelidade da parte contrária, e essa infidelidade caracteriza a falta de intenção para constituir família. Bom dia ao desembargador Maurício, que está aí acompanhando também. Bom dia aí ao professor Felipe. Bom dia, desembargador Maurício, professor Felipe e aos demais. A infidelidade, hoje em dia, não precisa mais para o divórcio. Se houve infidelidade ou não, isso pouco importa. Isso vai importar, muitas vezes, numa fixação de alimentos, na guarda, na regulamentação de visita ou convivência. Tá? Por si só, não significa a falta de afetividade. Não é? Depende do caso. Um caso isolado. Tá? Teve um relacionamento temporário, esporádico com uma pessoa lá. Isso significa que quebrou-se a confiança e a afetividade entre o casal? Não, vai depender muito do caso, né? Tem gente que vive uma união estável, Eu já peguei vários casos desses. Ele tem 3, 4 uniões estáveis. É a realidade social? É. Ele era motorista de caminhão, cada paragem lá, ele tinha união estável com família, com filhos, inclusive. E o pior é que cada mulher sabia uma da outra. Qual é a união estável que se reconhece judicialmente? A primeira. Né? Agora, previdência social é outra coisa a
a lei própria estabelecendo essa situação. Tá? Na questão previdenciária. Pensão por morte, aquela situação, há uma lei própria. Tá? Mas uniões estáveis concomitantemente, o STJ e o Supremo dizem que não pode. Eu já vejo jurisprudência nos tribunais, posso encontrar. Desembargador, na próxima segunda-feira começa aí, são 8h30. Quero agradecer aí os 194 colegas advogados que aqui estão. Na próxima segunda-feira começa o workshop de Direito de Família. Serão 4 dias, pessoal. São 4 dias, temas diversos. Vamos falar sobre divórcio, vamos falar sobre direito potestativo no divórcio, vamos falar sobre união estável, vamos falar sobre ação de alimentos, sobre guarda, né? Sobre guarda compartilhada. Vamos ver muitos assuntos, né? Direito de família. Se existe ou não a tal da guarda alternada, né? Como é que fica a questão da guarda nessa questão da pandemia, né? Guarda compartilhada, guarda alternada, guarda unilateral. Vamos conversar também aí sobre regulamentação de visitas, né? Na verdade, pai e mãe não visita, né? Convive, né? Sobre a questão da convivência do pai e da mãe, principalmente nesse momento de pandemia. Se a mãe pode ou não negar aí, nós somos advogados, todos nós já sabemos que não, né? Se o pai ou a mãe pode negar a convivência do filho ou da filha em caso de não pagamento de pensão, como é que organiza toda essa confusão familiar aí nesse momento de pandemia. Acima de tudo, pessoal, o que nós iremos debater na próxima semana não é somente o direito material e o direito processual propriamente dito, é a prática do direito de família, certo? É a prática do direito de família. Nós vamos pegar os conteúdos, os conceitos do direito penal, do direito de família, né? O direito material, o direito processual, e vamos trazer, o desembargador vai trazer uma visão prática, né? A visão dos tribunais no dia a dia. Ontem, o tema de ontem foi ação de alimentos. Hoje, nós estamos conversando, ontem nós falamos sobre os mitos, né, da ação de alimentos. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a união estável. Cada dia, sim, terá um debate, terá um tema. Nos próximos dias terão lives todos os dias, 8 horas da manhã. Ao longo das aulas à noite, no outro dia de manhã, as lives nos dias seguintes serão de revisão do conteúdo. Todo mundo que se inscrever vai receber um conteúdo prévio. Não muito, uma lauda, duas laudas, mas é algum resumo, um breve resumo do que vai ser trabalhado naquela noite daquela aula, para que todo mundo possa estudar. A ideia, pessoal, é aproveitar este momento de pandemia para a gente se qualificar, porque isso vai passar, não é? Certo é que a sociedade, não é, desembargadora Mauri? A sociedade está passando por um momento de transformação gigantesca. E todos os colegas advogados terão e já têm muita demanda nos seus escritórios voltados à questão do direito de família. Muito problema de divórcio. O divórcio subiu absurdamente aí na questão do Google, né? Problemas na área de sucessões também. Aí o desembargador, em outro momento, pode falar sobre a questão de inventário. Ou seja, o desembargador Mauri tem muito conteúdo para compartilhar com vocês a partir da próxima segunda-feira. Já está compartilhando nessas lives. Mas se você ainda não está inscrito, a partir de segunda-feira, a partir do próximo dia 5, sempre às 20 horas, vai do dia 5 ao dia 12, serão 4 dias de bastante conteúdo técnico e conteúdo prático do direito de família. Para quem não te conhece, Amaury, fala um pouquinho quem é o desembargador Amaury. Eu sou juiz de carreira, passei concurso lá no ano de 1989, ingressei na magistratura mineira no início do ano de 1990, e fiz toda a minha carreira para o interior. Cheguei à capital do estado, Belo Horizonte, e hoje fui promovido ao cargo de desembargador. Hoje estou na 17ª Câmara Civil, sou componente da 17ª. Perguntaram a respeito do direito potestativo aí que eu vi no Tribunal de Justiça. O povo mineiro, em decorrência dos desembargadores que estão lá, também são muito conservadores, não é? Então, muitas novidades, há certas resistências, não só no Tribunal Mineiro, como em vários tribunais do país. Tá? Que é uma realidade isso. Vários juízes e vários desembargadores pelo nosso país têm aceitado já essa teoria que vejo com bons olhos e vejo predominante. Então, a questão do Tribunal de Justiça de Minas, muitos desembargadores já têm aceitado essa ideia. Até, muitas vezes, até em agravo de instrumento, é que o juiz indefere e os tribunais têm concedido. Mas não é só o Tribunal de Minas. São vários tribunais e vários juízos. Depende da formação,
do juiz ou do desembargador, depende. Mas que é uma realidade que vai se configurar rápido, tranquilo. Porque se a Constituição estabelece isso, e se não há possibilidade de contestação, nós vamos arrastar aquele processo para quê, né? O que importa, que eu sempre falo no direito de família, é a resolução rápida, lógico, com o tempo, para que aquilo seja digerido pelo casal. E a conciliação e a mediação no direito de família é importantíssimo, porque muitas vezes uma sentença judicial não resolve a questão. Pode até atrapalhar muitas vezes mais o relacionamento desse casal. Pessoal, olha, perguntaram aonde se inscrevam, aonde faz a inscrição. A inscrição é na bio do Instagram do desembargador Amaury. O Guilherme Farley já está inscrito. Pessoal, quem aqui já tiver inscrito também, manda uma mensagem aí. A bio, para você se inscrever, é só ir na bio do desembargador Amaury e fazer a sua inscrição. É muito simples, é gratuito. Você se inscrevendo, você será convidado a participar de 2 grupos, um grupo de WhatsApp, um grupo do Telegram. O que nós pedimos é que você entre nesses grupos para que você possa receber o conteúdo para a próxima semana. O conteúdo será compartilhado por lá. A doutora Fernanda já está inscrita, a doutora Vera também, o Gilberto também, a Sandra já está inscrita, o Paulinho já está inscrito. Ou seja, pessoal, são mais de 15 mil colegas advogados inscritos. As aulas começam na próxima segunda-feira. Desembargador, faz um convite aí para que todos participem desse workshop na próxima semana. Quero convidá-los para se inscreverem. Nós vamos ter uma semana de muito estudo do direito de família. Né? Lá nós teremos condição de discutir por mais tempo, expor as ideias, expor as divergências e muitas vezes como os tribunais têm tratado essas questões hoje. Porque a sociedade evolui muito rápido e, infelizmente, muitas vezes a legislação não acompanha essas modificações. Então, nós temos que nos valer, muitas vezes, no direito de família, das decisões do STJ e do Supremo. Difícil analisar as decisões de cada tribunal, porque cada tribunal pensa de um jeito, é uma formação, não é? Cada desembargador tem lá o seu convencimento. Então, nós nos baseamos muito no STJ, que tem a obrigação de analisar as decisões sobre leis ordinárias. Então, baseamos lá, não é? O entendimento do STJ deveria ser, não é obrigatório, porque não há uma súmula vinculante de determinados assuntos. Mas estudando as decisões do STJ, eu acho que fica atualizado. Então, quero convidar a todos para se inscreverem. A partir de segunda-feira da semana que vem, nós estaremos juntos. São 4 encontros, na segunda, na quarta, na sexta e na outra segunda, para nós estudarmos o direito de família, que essa pandemia modificou muito, tá? O mundo, né? Antecipou da questão de informática que já deveria ter sido feito. Então, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa para nos atualizarmos, né? Já que muitas vezes eu não tenho como sair e ir ao meu escritório, atender o cliente, eu posso atender por meio virtual, como o professor Cristiano, no Advogado 10x, tem mostrado para todos aí que é possível, sim, essa advocacia, e eu tenho que estar atualizado, ainda mais no direito de família, né? Aproveitar também para seguir a nova página do Instagram do Advogado 10x, está novo lá, com vários materiais. Todo o conteúdo, né, dos professores do Advogado 10x, né? Todo o conteúdo gratuito, todo o conteúdo pago, ou seja, todas as informações serão compartilhadas por esse perfil do Advogado 10x. Se você ainda não segue, convido que você siga. Desembargador, está preparando um material, né, 1 a 2 laudas, não mais que isso, objetivo, técnico, para ser compartilhado a partir de segunda-feira. Com esse material aí, 1 a 2 laudas, todo mundo vai poder estudar previamente e saber do que será falado naquelas aulas, né? É um dos motivos das inscrições, é por isso também, para que possa ter acesso a esse material, senão não tem como distribuir isso, né? Lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, será distribuído esse material. Então, se não houver essa inscrição, fica difícil distribuir o material, tá? E os links serão disponibilizados lá. Então, convido a todos, eu vou distribuir um pequeno rascunho, porque eu ainda tenho a mania de rascunhar, escrever, riscar. Todos os meus livros são riscados por causa disso, para poder guardar muitas vezes mais esse material e essas teses que serão apresentadas.
né? Aí todo mundo vai poder imprimir o material previamente, poder acompanhar, né? O material, lógico, é uma coluna, né? Para você É um pequeno poder... resumo, né? É, um pequeno resumo para você estudar, para você saber do que de fato vai ser falado naquela aula. Como é o nome do Instagram? Advogado 10x, José. Advogado 10x. Né? É um perfil da empresa Advogado 10x, tá bom? Muita coisa está acontecendo aqui, vem aí aplicativo, vem uma série de coisas aí. A gente está desenvolvendo um sistema de gestão de escritórios, né? O Advogado 10x hoje, né, desembargador, virou muito além. Antes era um curso, né? Hoje a gente está desenvolvendo aplicativo, vem aí software de gestão de escritório, vem uma série de coisas pela frente. Aí tem a agência Advogado 10x, acho que eu vi até a doutora Zilda aqui, que já é cliente da agência, ou seja, tem uma série de situações, de momentos, de oportunidades que estão ao redor do Advogado 10x e nós os convidamos para que participem, né? Inclusive para quem é criminal, advogado na área criminal, tem intenção criminal, do desembargador Maurício, que também faz parte do 10x, né, que está lá o material. Sábado passado nós tivemos um material apresentado pelo desembargador Maurício, também está lá no 10x. Mais de 200 colegas advogados. Desembargador, amanhã tem mais, né? Amanhã nós voltaremos aqui para falar sobre outro assunto no direito de família. Se quiserem até sugerir temas para essa semana, aceitamos sim, com muito prazer. Poderia amanhã falar sobre a questão da guarda e da convivência, né, nesse momento de pandemia, que é uma polêmica absurda também, né? A questão da Nossa, convivência. o que tem de ação aí de regulamentação de visita, modificação de visita, modificação de guarda, muito assunto. Vamos sim. Eu acho que deve ser um dos temas mais polêmicos nessa questão da pandemia, né? A questão da convivência, a questão da guarda, pode ser a sugestão para o tema de amanhã. Então, pessoal, amanhã, 8 horas em ponto, estaremos aqui de novo, falando sobre... Amanhã vamos falar sobre guarda, a questão da convivência, é um tema extremamente importante, um debate importante. A ideia desses encontros, pessoal, é prepará-los, são encontros preparatórios para o workshop que virá a partir da próxima segunda-feira, né? A partir da próxima segunda-feira, como o desembargador falou, serão 4 dias de bastante conteúdo. É importante que você se inscreva para poder receber esse conteúdo prévio. A partir de segunda-feira nós vamos estar compartilhando nos grupos de WhatsApp, no Telegram, por e-mail também, todo o conteúdo da aula de segunda. Desembargador, bom dia aí. Amanhã vamos falar sobre guarda e convivência. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Bom dia de trabalho a todos. Muito cuidado. Excelente Semana Santa a todos. Fiquem em paz com Deus e muito cuidado, pessoal. Pessoal, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.